Seguindo o nosso AgroSucesso nesta manhã, a gente vai falar sobre como alcançar a eficiência produtiva em 2024. Para isso, a gente recebe aqui o diretor da Prisma, Lucas Rosas. Bom dia, Lucas, bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os telespectadores. Vai ser um prazer estar fazendo esse bate-papo aqui com vocês hoje. Excelente. Bom, para a gente começar, Lucas, qual é a realidade das nossas lavouras, principalmente nas áreas que são atendidas pela Prisma? Bom, esse ano todo mundo acompanhou, né, as dificuldades que a gente teve, questão de acerto de janela, estresse hídricos, veranicos, altas temperaturas. Então, as colheitas estão se iniciando agora, né? Então ainda tem-se muita incerteza. Tem áreas que foram plantadas no mesmo dia, próximas uma das outras, que uma está produzindo bem e a outra está entregando uma baixa produtividade. Mas ainda é incerto afirmar com certeza o nível do prejuízo. A gente sabe que vai ter uma redução em produtividade e aí você já tem algumas instituições alertando sobre isso, inclusive em relação à produção total de grãos brasileira, mas de forma regionalizada. A gente sabe que o Goiás, aqui a região, ela sofreu alguns pênaltis, mas a gente só vai conseguir medir com certeza ao final de 100% da colheita. Você tocou num assunto muito interessante, que é com relação a essas projeções, essas estimativas dessa safra. Nós temos aí, lá, se a gente for lembrar, lá no início falava-se em 160, 161, depois começaram a reduzir para 155, 150, agora nós temos até a ProSoja Brasil mencionando aí 135 milhões de toneladas ou menos, segundo ela. Você acredita mesmo numa safra de 135 milhões de toneladas? Porque se isso se confirmar, é um verdadeiro desastre. Com certeza, sim. Eu acredito que a expectativa da ProSoja é um pouco mais alinhada com o que a gente está acompanhando no campo. A gente viu que aumentou um pouco a área produtiva, mas essa redução de produtividade realmente ela tá bem distante do que alguns órgãos, algumas instituições, por exemplo, até a Conab estimando essas produtividades por volta de 155 milhões de toneladas. A gente teve um Mato Grosso ainda mais afetado. Eu acredito que a hora que fechar 100% da colheita, a gente vai estar um pouco mais próximo realmente dessa expectativa aí, desse cenário que a ProSoja apontou para nós. Hoje eu estava conversando com um gerente comercial de uma cooperativa e ele dizendo que ele acredita em algo em torno de 140. Né? Isso, 140, justamente. 145. Vamos seguir acompanhando porque tem muita coisa para acontecer ainda. Nós estamos na fase inicial da colheita, né, Lucas? Com certeza. Não, ainda tem sojas de ciclo mais tardio que ainda está fechando o ciclo e agora essas chuvas que começaram a normalizar, você já vê uma recuperação um pouco maior também, mas fato é que essas altas temperaturas e os estresses hídricos que estiveram lá no início, eles prejudicaram e aí é onde a gente vem já entrando um pouco no assunto de eficiência. Quem conseguiu ter uma eficiência, quem conseguiu ser mais ajustado em relação a esses deslizes aí de oportunidades que foram aparecendo por contas climáticas, estão um pouco mais à frente de quem foi ineficiente nesse sentido. Pois é, sobre isso que nós vamos falar agora. Nós temos produtores que realmente buscam, dedicam, adotam estratégias, querem produzir cada vez mais, mas querem produzir cada vez melhor. E outros que talvez nem tanto, né? Não adotam as mesmas tecnologias, as mesmas estratégias. Para quem fez tudo certinho e agora vai colher bem, e para aquele que, né, não fez a mesma lição de casa, vai ter alguns prejuízos. Para quem fez tudo certo, mantém ou tem como otimizar, e para quem não fez tão certo assim, tem que melhorar, né? Com certeza, e aí vai muito numa linha de que a eficiência, na verdade, é uma régua que se você sempre for dando zoom nela, você sempre consegue melhorar alguma coisa, você sempre consegue ajustar. Então, de quem não tem nada, de que ainda não olha para esse conceito de eficiência, que é diferente de rendimento, qualquer coisa já é alguma coisa, e quem já está olhando mais no detalhe, está dando um zoom em gestão de paradas, gestão operacional, consumo de combustível, aí o céu é o limite, porque
Cada vez que você vai, é uma atividade que ela é muito ampla, né? O conceito de indústria a céu aberto, são muitas variáveis, é algo muito macro. Então você tem certas ineficiências, tem certos pontos que a hora que você começa a ir no detalhe, você consegue ajustar alguns parâmetros dentro da fazenda, que isso está totalmente atrelado ao resultado financeiro ao final do ciclo. Então não é só produção. Você tem hoje produtores que têm produtividades médias semelhantes, por exemplo, 70 sacas por hectare, mas cada um tem a sua rentabilidade de forma diferente. Tem aquele que fecha um custo de 40, tem aquele que fecha um custo de 50, e é aí onde eu vejo que tem a grande diferença você olhar para essa parte de eficiência. Excelente. E com relação a toda essa parte da inteligência agronômica, da agricultura de precisão, nós temos produtores que ainda não adotam, né, todas essas estratégias, e temos aqueles que estão adotando. Tudo que aparece, ele verifica se para ele se faz necessário, se é interessante utilizar ou não, e vai despontando, né? Porque fator climático a gente não consegue modificar, não está no nosso domínio. Mas tem outras coisas que sim, né? Com certeza. Não, essa gestão agronômica do que nós comentamos que está abaixo do solo, né, que é a questão relacionada à fertilidade, e aí fertilidade não só química, mas também a fertilidade física e biológica. Esse ano que faltou chuva, quem tinha uma fertilidade física bem construída, essa estruturação química no perfil, conseguiu colocar a raiz mais em profundidade, e com certeza uma soja que tem uma raiz mais em profundidade, ela sofre um pouco menos com essa questão de secas. Então essa gestão agronômica de você ter os manejos localizados através da agricultura de precisão, olhar para esses fatores que não é mais só a fertilidade química que vinha do passado, a própria parte biológica que cresceu muito também nesse cenário. É um ponto de atenção, e aí acima do solo você tem a gestão fitotécnica, a gestão operacional, que aí é o outro detalhe. As duas elas têm que estar muito bem alinhadas. E aí a gestão operacional, ela também tem impacto no agronômico. Então é esse ponto. E às vezes a gente acaba colocando a carroça na frente dos bois por essa ineficiência, e a gente compromete todo um trabalho de planejamento e uma questão agronômica que aí sim é um cenário que a gente vê que a região já está bem desenvolvida, você já tem aqui em Rio Verde, você já tem produtores que já estão há tempos olhando para essa questão relacionada ao solo, e acredito que foi o que permitiu ser uma das regiões mais produtivas do Brasil, mas no agro a gente ainda tem um cenário de ineficiência operacional que prejudica muito, e com certeza se a gente olhar para isso, o resultado, ele com certeza é muito mais positivo do que a gente está tendo hoje. Lucas, vamos falar de um outro assunto interessante aqui, custo de produção. Você até comentou sobre isso aqui durante a entrevista. Produtor rural que está com custo de produção, vamos imaginar aí, 50, vamos imaginar esse custo aí, 50 sacos por hectare do custo de produção dele, e ele quer reduzir isso. Tem como? E de que maneira? Aí vai naquele ponto assim, tem que entender o que cada produtor está colocando no seu custo de produção. Se é só insumos, se ele também está colocando o que ele tem de parcelas de maquinário comprometida, porque aí nesse cenário nós tivemos um desbalanço entre o preço que ele comprou os equipamentos há 2, 3 anos atrás, que o preço da saca de soja era 1, e hoje essa relação de troca mudou, então ele tem que comprometer muito dessa safra, que a moeda dele é grãos, né? Então a parcela que lá atrás era, um exemplo, 100 sacas, esse ano já não é mais 100. Ele teria que comprometer 150 para conseguir cumprir os compromissos que ele assumiu. Então tem uma parte relacionada ao que cada produtor está colocando dentro do seu custo de produção, para entender realmente qual que é a margem dele, e aí a hora que ele aloca esses custos, um fator que ele consegue ajustar muito é o quê? É essa questão relacionada a custos gerenciáveis, que é consumo de combustível, que é a questão do parque de máquinas e gestão de manutenção. Então aí quando você vai dando um zoom nesses parâmetros que estão compondo o custo de produção, ele consegue construir margem sendo mais eficiente.
E aí ele vai trabalhar sempre com a produtividade, mas a construção de margem, rentabilidade por saca produtiva, aí ele vai conseguir aumentar esse gap aí para poder ser mais rentável. E aí, nesse sentido, é onde eu vejo que esse ano já foi um balizador de produções, de rendimentos, e o ano que vem a tendência é que seja também ainda mais crítico, porque nós viemos de duas, três safras muito boas, né? Onde diferentes margens, ainda assim você tem uma positividade, um resultado positivo, mas esse ano onde você estrangulou ela, você já teve uma redução de eficiência e de margem, podendo em alguns cenários realmente o custo de produção ser maior do que o custo por hectare, a produtividade em si. E o ano que vem, mesmo tendo a expectativa, a gente tem uma expectativa de cenário mais positivo climático e a produtividade também ser um pouquinho mais alta, você não vê esse mesmo cenário olhando para preço de soja. Então a margem realmente ela estrangulou, e aí esses custos gerenciáveis, o que está na mão do produtor, com certeza quem tem uma melhor gestão disso vai ter um resultado mais positivo. Como alcançar a eficiência produtiva em 2024 é o assunto de hoje aqui no Agro Sucesso, na TV Sucesso Record, com o diretor da Prisma, Lucas Rosas. Lucas, vamos falar agora sobre a importância das parcerias do produtor rural com indústrias, centros de pesquisa, com o objetivo de melhorar essa eficiência produtiva. Isso também é muito importante, né? Com certeza, a informação ela é tudo, né? Então, o que está performando, quais produtos estão sendo mais eficientes, quais equipamentos estão entregando melhor performance operacional, e aí realmente institutos de pesquisa, empresas de pesquisa que também têm a sua imparcialidade e levam essa informação ali na ponta no formato de resultados e testes, elas vão auxiliar o produtor na hora que ele vai estar fazendo o planejamento dele, né? Agora ele está finalizando um ciclo de soja e entrando num ciclo de safrinha, mas ele já está pensando na safra que ele vai ter no ano que vem. Então agora a gente até está acompanhando os dias de campo, que o pessoal está começando a divulgar, resultados de pesquisa, e aí essa informação ela é muito importante para o seu planejamento e ele já começar a pensar nos custos de produção e no fechamento, de novo voltando na questão de construção de margem, como que ele vai trabalhar a parte de produtos olhando para a eficiência agronômica, mas também essa eficiência, esse custo de produção financeiro. De que maneira que a análise de dados e também a inteligência artificial podem ser integradas para auxiliar na tomada de decisões por parte do produtor rural? Esse é um ponto que a gente pega bastante na consultoria, Leonardo, que é olhar para toda a camada de dados que o produtor tem à disposição na fazenda. Desde um próprio caderninho de anotação ali, onde ele vai fechando as suas produtividades por talhão, o que está entrando em cada talhão, qual teste foi mais eficiente. E aí a agricultura digital e a tecnologia, ela auxilia muito em facilitar a entrada de dados e essa combinação entre informações que a gente tem à disposição. Qual que foi o acumulado de chuva naquele talhão e qual que foi a expectativa, qual que foi a produtividade no momento da colheita? Foi a chuva que teve impacto na produção ou foram os dados de fertilidade do solo que não estavam tão equilibrados ali naquela região, naquela área, e aí a gente consegue dar um zoom em qual área do talhão está sendo mais eficiente, está sendo mais rentável, e aí é o ponto que, assim, a gente ter informação vai ser o que vai balizar a gente para as melhores tomadas de decisão, e passa pela tudo que a gente mede, a gente gerencia. O que a gente não mede, a gente não gerencia. Um exemplo muito prático, o que é? Essa parte de gestão operacional, nós temos dois produtores, dois clientes, com um cenário hipotético aí de uma área de 500 hectares, que um tem 2 plantadeiras de 30 linhas e um tem uma plantadeira de 30 linhas. E os dois plantam na mesma janela, eles levam o mesmo tempo. O que um está sendo mais eficiente que o outro?
gestão de paradas, ele está ficando mais tempo aguardando abastecimento. Então, a hora que a gente olha para esses dados que tem à disposição, você tem à disposição ali na máquina, tem à disposição numa ferramenta de telemetria, se você for olhar só em grandes números, se um não está atingindo a janela, qual que vai ser a ideia dele? Eu vou comprar mais uma máquina. Mas o problema dele às vezes não está na questão de quando ele está plantando. É muito mais o tempo que ele fica parado sem plantar. E aí você aumentar, você está aumentando a sua ineficiência. Você vai ficar mais tempo parado, mais tempo abastecendo. Então talvez naquele cenário, o investimento dele não tinha que ser em mais linhas de plantio. Teria que ser em quê? Em uma estrutura melhor de abastecimento de insumos, uma comunicação melhor na fazenda, de menos tempo esperando, esse equipamento esperando para voltar a plantar. Então a gente tem que olhar de uma forma mais holística para a área de produção, e a questão de dados, informação e agricultura digital é que vai fazer essa combinação. Excelente. Capacitação e treinamento dos profissionais dentro da fazenda também é uma outra estratégia muito interessante que vem de encontro com isso que você está acabando de falar agora. Com certeza. Esse ano, todo ano, mas esse ano, o que nós estamos comentando aqui, é a chance de olhar mais para o operacional e para os colaboradores, para os operadores, porque eles que estão à frente do que está sendo executado ali no campo. Então ele tem papel crucial ali na performance do maquinário, nos custos de manutenção, em quebra de equipamentos, nessa questão de gestão operacional de abastecimento, de plantio, de colheita. Então a equipe operacional da fazenda bem alinhada com essa cultura de eficiência e de redução de custos e de conseguir gerenciar melhor as atividades que tem na rotina, ela vai ser fundamental para a performance operacional e, em consequência, a performance agronômica. Um exemplo muito prático que a gente dá é o plantio. Você aumentar a velocidade, alguns equipamentos, a plantabilidade ela é totalmente comprometida por conta de velocidade, trepidação de linha, e aí você não tem uma distribuição espacial adequada de plantas. O reflexo disso é uma redução de produtividade. Então, os colaboradores, quem fica responsável pelo plantio, entendendo essa especificidade, ele vai observar que ele tem que ser um pouco mais eficiente e não apelar para a velocidade. E aí, nos treinamentos e nas capacitações que a gente vem acompanhando os produtores aqui da região e também de outras regiões, a gente vem abordando muito esse tema que o operacional ele é fundamental para a performance e para o resultado final da fazenda. Aquecimento global é um assunto que está em alta. Muita gente falando sobre isso, as multinacionais engajadas com esse assunto. E aí a gente abre espaço agora para falar de crédito de carbono, que é outra oportunidade para o produtor rural. Com certeza. O crédito de carbono, o mercado de carbono nunca foi tão falado como esse ano, por conta dessas altas temperaturas e extremos climáticos que a gente viu, né? Então, enquanto aqui na região do Goiás, aqui no Cerrado, a gente tinha essa questão de falta de chuva, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já estava ao contrário, né? Eles não estavam conseguindo plantar por excessos de chuva. A gente viu assim cenários caóticos que até então não tinham sido vistos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com as altas chuvas que deram lá. Então foi um assunto que ele já vinha sendo falado, mas esse ano ele tomou mais importância. Por exemplo, COP, PL de regulamentação de mercado de carbono, COP 28 que teve em Dubai, e aí as indústrias, as empresas assumindo maiores compromissos, e aí o mercado está olhando para isso, e de novo a gente volta no produtor rural, que tem papel crucial nesse processo, que está atrelado à questão de segurança alimentar e abastecimento de comida e de alimentos para o mundo, mas também a questão relacionada ao solo como uma das principais ferramentas para redução dos gases de efeito estufa que tem na atmosfera. E aí a agricultura tropical e o trabalho que o Brasil já vem fazendo, novamente nós somos
a salvação do mundo e a possibilidade. E o mercado veio e está olhando para isso. A gente vem acompanhando grandes empresas com projetos próprios de agricultura regenerativa e de mercado de carbono, e pode ser realmente uma nova possibilidade para aquele produtor que já entendeu que as práticas conservacionistas são melhores e possibilita ele a ter produtividades maiores, também ele ter uma remuneração por conta dessas práticas e está agregando com a questão relacionada ao clima mundial. Excelente. Lucas, minutos finais aqui da nossa entrevista, suas considerações finais e a pergunta que abriu essa entrevista: como alcançar a eficiência produtiva em 2024? Perfeito. Bom, agradecer a todos e deixar esse fechamento aqui, que é o que nós estamos olhando e acompanhando nas rotinas a campo, né, através da nossa consultoria, de que investir em solo, nessa questão relacionada à fertilidade em perfil, construção de fertilidade, física de solo, biologia de solo, cobertura vegetal, tudo isso vai possibilitar essa questão de resiliência produtiva e uma estabilidade produtiva melhor frente a esses cenários climáticos que estão cada vez mais instáveis, e a parte de olhar para o operacional e para os colaboradores da fazenda também tem papel fundamental a hora que a gente for fazer essa construção de margem, e todo mundo está olhando para a questão relacionada à eficiência. Lucas, muito obrigado pela participação com a gente, que seja uma colheita próspera. Com certeza, tenho certeza de que o que sempre tiver na responsabilidade da nossa mão, do produtor, e ele fazer bem feito, o homem lá de cima vai abençoar.